empresário individual. Professor, eu tenho uma duvidazinha quando eu li o texto. Certo. Só que é uma dúvida, eu acho que um pouco besta, mas se eu puder me responder. Não existe dúvida besta. Certo. O empresário individual, assim, por que alguém escolheria empresário individual se a pessoa pode ir para o novo sistema? Veja, muitas vezes, Daniel, eu avalio por desconhecimento. Por desconhecimento. O que a gente vai ver também, que quando ler o texto, perceberam qual é a vantagem do empresário registrado Eireli e substituído agora pela Sociedade Limitada Unipessoal, que é a Lei 14.195/21. Então, veja, a temática da aula de hoje, eu quero iniciar com essa colocação a respeito do empresário individual. Preste bem atenção ao seguinte. Antes, eu quero fazer, mais uma vez, um lembrete a vocês. Vocês sabem que eu estou dividindo a disciplina Direito Empresarial 2 com o professor... Com o professor André Cabral, que também é titular dessa disciplina, professor Jonábio e a professora Marília. Então, o direito empresarial 1, que vocês estão vendo agora, ele está colocado na grade curricular de vocês no início do curso, praticamente. Quer dizer, terceiro semestre, 1 ano e meio de curso, em que vocês ainda não viram direito civil. Acredito que vocês estejam vendo Direito Civil 1 agora, não é isso? Então, tem muitas colocações que a gente vai falar para vocês e que precisa de uma base do direito civil. A situação em Direito Empresarial 2, ela é mais grave, porque, além do direito civil, é necessária que haja conhecimento do direito processual civil, porque essas duas disciplinas, elas estão conjugadas com toda a estrutura do direito empresarial 1 e direito empresarial 2, quando se trata da questão de títulos de crédito e a lei de recuperação e falência. Ora, eu digo a experiência que eu e André Cabral já tínhamos quando ensinávamos no Unip. E que no Unip a estrutura da grade curricular coloca direito empresarial 1 e 2 no 7º e 8º período, quando os alunos já têm visto praticamente todo o direito civil e, no caso de direito processual, entra no direito processual, que é a ação de execução. Quer dizer, algo bem mais avançado. Mas isso, veja, a gente coloca e deve colocar para vocês,
porque é necessário que vocês comecem a ter um entendimento do direito civil, do direito processual também, por conta da configuração do direito de empresa. Então, vejam que é nossa tarefa, enquanto professor, fazer com que vocês tenham a compreensão dessa diferença que tem e dessa exigência necessária para ter uma maior compreensão da figura do empresário no exercício da sua atividade econômica. Exemplo típico é a questão do empresário. Vocês já viram que no artigo 966 temos aquela situação da conceituação do que é empresário. O caput diz o que é empresário e o parágrafo único estabelece quem não é empresário. O motivo da aula que nós tivemos anteriormente. Ora, quando nós temos, então, a figura do empresário, ela já está definida, já está conceituada no artigo 966. Então, o parâmetro conceitual definidor da figura desse agente econômico empresário está no artigo 966, no seu parágrafo único. Ora, aí nós temos que observar o seguinte: o empresário individual, ele é aquele que exerce uma atividade econômica de forma organizada, profissional, de produção e ou circulação de bens e serviços. Agora, essa definição do empresário define esse agente econômico. O registro do empresário é uma obrigação. Então, esse empresário, ele pode exercer atividade econômica desde que, atendendo aquele critério material da profissionalidade, mesmo sem estar registrado. Então, não é, volto a dizer, do conceito de empresário o registro. O registro é uma obrigação que ele deve realizar antes do exercício da atividade. E a gente vai ver que esse registro é feito no Registro Público de Empresa Mercantil, que é representado pela Junta Comercial. Certo? Bom, feita essa colocação e definido de forma concreta o empresário, nós vamos observar a figura desse empresário e a repercussão jurídica dele adotar uma forma de exercício da atividade econômica individual ou coletiva. Como é a coletiva? É associado a outras pessoas. Então, veja você o seguinte: quando nós temos a definição através do Código Civil da figura do empresário, é evidentemente aquele que exerce com profissionalidade a atividade é empresário. E, neste caso, nós temos as consequências jurídicas do exercício dessa atividade. Certo? Então, veja você, são dois aspectos. O primeiro, a norma geral estabelece que empresário é aquele que exerce com profissionalidade uma atividade economicamente organizada para a produção e ou circulação de bens e serviços. Ora,
Qual é a consequência jurídica de ele ser empresário? Então, se vocês que estão vendo direito penal, vocês observam que existe um tipo penal, correto? E esse tipo penal, ele está ali claramente colocado na norma, definindo uma conduta, e quem exerce a conduta escrita, descrita na norma, tem uma consequência jurídica. Ficou claro para vocês? Isso é o que vocês estão vendo em direito penal. Por exemplo, o direito penal não proíbe você matar alguém. Lá está dito simplesmente matar alguém. É a norma descrita. Ora, se uma determinada pessoa exerce aquela ação estabelecida na norma, mata alguém, há uma consequência jurídica. Vocês viram isso? Estão vendo isso em direito penal. Está claro? Ora, a mesma coisa você vê em direito empresarial. Há uma norma jurídica que diz quem é empresário. Se você, então, exerce uma atividade economicamente organizada para a produção ou circulação de bens e serviços com habitualidade e profissionalidade, então a norma jurídica empresarial vai ditar o seu comportamento, vai estabelecer qual é a consequência jurídica para que você estabeleça relações jurídicas durante o exercício da atividade econômica. Vejam, nesse caso, o exercício da atividade econômica está disciplinada, a atividade econômica exercida pelo empresário está disciplinada no Código Civil. Nós temos, então, o ser. Qual é o ser? É o empresário exercendo atividade econômica. O Código Civil diz como ele, empresário que é, deve exercer essa atividade. Então, você tem o mundo do ser, que é o indivíduo produzindo e ou circulando bens e serviços, e, ao mesmo tempo, como deverá ele se comportar no exercício dessa atividade. Ficou claro? Alguma dúvida? Se houver alguma dúvida, levante a mão ou se pronuncie. Tá certo? Ótimo. Então, veja vocês o seguinte. Vamos, então, estabelecer agora duas espécies de empresário individual. O empresário individual comum. Esse empresário individual comum, então, no exercício da sua atividade econômica, ele tem, decorrente dessa atividade econômica, renda, que nós chamamos de lucro, que vai ser necessária para prover a sua subsistência e a dos seus membros familiares. Então, o empresário, aí eu reforço mais uma vez aquilo que eu digo, ele exerce a atividade econômica buscando lucro, porque é através do lucro que ele provê a sua subsistência. Esqueçam qualquer conotação ideológica a respeito da relação do empresário. O que nós estamos enfatizando é o empresário honesto. Para isso, nós consideramos o empresário honesto
aquele que está submetido às normas do dever ser do direito empresarial. Então, é o natural, no exercício da atividade, obter, pelo investimento que ele faz para exercer a atividade econômica, obter rendimentos necessários para a sua sobrevivência. Essa é a relação natural. O código, então, disciplina o dever ser desse empresário. Ora, quando ele exerce, então, a atividade econômica, então vamos observar o seguinte: e cumpre a primeira obrigação do empresário, que é o registro, ele, então, está ali colocado como um empresário regular. Ele está exercendo com regularidade a atividade econômica de empresário. E, para isso, ele é senhor de direitos e obrigações. E o dever ser do direito empresarial estabelece as consequências dos seus atos de exercício da atividade econômica. Bom, só que ele passa a ter agora uma atividade econômica regular e, se porventura, vejam bem, no exercício dessa atividade econômica, mesmo ele sendo um empresário honesto, mas vem a quebrar, a falir, então, se o empreendimento que ele está exercendo não paga todas as dívidas que ele incorreu no exercício dessa atividade, o seu patrimônio pessoal está comprometido. Em termos de quê? Em termos de pagar o que não foi pago com o patrimônio da empresa que ele está exercendo a atividade econômica. Então, vamos dar um exemplo bem pontual para vocês se situarem nessa minha primeira observação. Cleto Leto é um empresário do ramo de imóveis. Então, Cleto Leto, ele vai e registra a sua empresa de fabricação de móveis de luxo, móveis de arte. E, neste caso, registrado que é empresário regular. E ele diz que o seu capital necessário para exercer aquela atividade é de 100 mil reais. E tem como nome do empreendimento dele Leto Móveis de Arte. Tá certo? Então, vejam você que nós temos a figura de pessoa física. Então, vou colocar aqui bem especificamente para você essa descrição. Pessoa física. Cleto Leto. Certo? Ele registra no registro público de empresa mercantil e adota o nome empresarial Leto
móveis de arte. Tá certo? Então, e tem um capital social de R$ 150 mil. Então, vejam a colocação do que eu estou tentando passar para vocês. A pessoa física de Cleto vai e se registra no Registro Público de Empresa Mercantil e adota o nome empresarial Leto Móveis de Arte. Então, ele é um empresário individual regular que, para exercer a atividade econômica, ele investiu R$ 150 mil. Essa é a descrição deste ato jurídico exercido por Cleto Leto. Pessoa física que vai exercer uma atividade no ramo mobiliário. Quer dizer, no ramo de fabricação de móveis de arte. E para que ele exerça essa atividade econômica, ele investe um patrimônio, um capital social de R$ 150 mil. Ficou claro a descrição do problema? Então, veja. Ele, no exercício da atividade econômica, contrai uma dívida de R$ 500 mil. Vou repetir aqui. Dívida Então, a dívida dele é de R$ 500 mil. Ora, ele não tem condição de pagar a dívida de R$ 500 mil que ele contraiu durante o exercício da atividade econômica. E fale, quebra, porque a figura do empresário, ela é um insolvente empresarial. Significa dizer o seguinte, que o que é um insolvente? É aquele que não paga as suas dívidas. Então, se porventura ele tem a dívida de R$ 500 mil e não consegue pagar, ele, então, por ser insolvente empresarial, ele quebra. Vale. Se ele, porventura, vendendo os bens do patrimônio da empresa dele, Leto Móveis de Arte, pagar, digamos, R$ 150 mil, R$ 150 mil, o que resta para ele pagar os seus credores executarão o patrimônio pessoal dele. Então, ele, como empresário, responde
pelas dívidas contraídas no exercício da atividade econômica, incluindo o seu patrimônio pessoal. Ficou claro? Então, veja caso. As dívidas não pagas, desculpa, com o patrimônio do empreendimento, permite aos credores executarem o seu patrimônio pessoal. Melhor dizendo, particular. Está claro isso? Então, há uma sinergia, há uma conexão em termos do patrimônio particular dele, enquanto pessoa física cleto-leto, e o patrimônio do empreendimento cleto-leto móveis de arte, ou leto móveis de arte. Essa conexão é por conta de que é o patrimônio do empreendimento que provê a sua subsistência e também a acumulação de bens para sustentar sua família e progredir em termos de criação de riqueza. Então, vocês vejam o seguinte: quem investe, investimento é risco. Uma das características da economia é a insegurança jurídica e econômica. Você, mesmo sendo honesto, você pode vir a falir. Porque a economia, ela é instável. A instabilidade é uma característica da economia. Veja o caso que eu passei para vocês da relação saúde e economia. Ora, se eu estou impedido de exercer minha atividade econômica, eu não tenho renda para me sustentar. Então eu quebro, já que eu sou empresário. Se eu quebro, o patrimônio da minha família está comprometido se o patrimônio do empreendimento não pagar a todos os credores. Ficou claro para vocês? Há alguma dúvida? Professor, você poderia repetir essa última parte, por favor? Ótimo, Fernando. Daniel também levantou a mão. Diga aí, Daniel, para ver se a dúvida é a mesma. Professor, sobre o patrimônio, assim, não são todos os patrimônios, né? Tipo, se a pessoa só tiver uma casa e tudo mais, aí tem uma diferença aí, né? Claro, claro, claro. Tem a dúvida, Daniel. O patrimônio pessoal envolve uma série de restrições para ser executado.
Por exemplo, o bem de família. Certo? Não tem a menor dúvida. Então, é aqueles... o direito civil estabelece, inclusive, que eu acho muito interessante isso, a questão do anel de casamento, por exemplo. O anel de casamento é um bem que é bem de família. Não pode ser executado. São aqueles bens disponíveis. Tá certo? Voltando à questão, então, Fernanda, do que você me indagou, significa dizer o seguinte, que o empresário individual, que eu vou chamar comum, ele, no exercício da sua atividade econômica, pelas dívidas contraídas, se não pagar aos credores, os credores podem executar o patrimônio particular dele, excetuando, é claro, os bens impenhoráveis, os bens não executáveis, como é o exemplo do bem de família. Ficou clara, Fernando? Ficou assim, obrigada. Nada. Agora veja você o seguinte. Com uma determinada lei que deu surgimento à figura do Eireli, então vamos tratar agora dessa figura do Eireli. A figura do Eireli, que está no artigo 980, no artigo 980-A, ele permitiu. Eu vou discutir essa figura do Eireli para que vocês compreendam a questão da repercussão das dívidas do empreendimento no patrimônio pessoal do empresário, tá certo? Então, vejam. A crítica que se fazia se levantavam por parte dos profissionais que discutiam a figura do empresário era na tentativa de proteger o patrimônio pessoal do empresário. Porque, veja vocês o seguinte, como eu falei anteriormente, Fernanda, o investimento é risco. Risco por quê? Porque a economia, ela é instável. Quem investe, investe correndo risco. Ele pode obter lucro, mas pode ter prejuízo. Ora, se ele tem prejuízo, o que ocorre? Poderá comprometer o seu patrimônio pessoal. A repercussão patrimonial se estende ao seu patrimônio pessoal, de cleto-leto com pessoa física, civil. Ora, então, frente a essa instabilidade da economia, os empresários, eles muitas vezes ficavam inibidos, não, amedrontados, temerosos de exercer atividade econômica, porque poderia contribuir, poderia comprometer o seu patrimônio pessoal. Ora, neste caso, com a lei que criou o Eireli, está no texto que eu passei para vocês, alterou a situação
daquela pessoa que é considerada Eireli. E quem é o Eireli? Eireli é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Significa dizer o seguinte, que se ele se registra, por exemplo, nome empresarial, Leto, móveis, então veja você, se ele se registra o nome Leto Móveis de Arte Eireli, automaticamente cria uma figura jurídica, torna-se uma pessoa jurídica com patrimônio próprio. Veja vocês o seguinte, a pessoa jurídica é o empresário, Leto Móveis de Arte Eireli, que é diferente de Cleto Leto. Cleto Leto é uma pessoa física, jurídica, aliás, pessoa física, que tem um patrimônio próprio, diferente do patrimônio dele como pessoa jurídica, Leto Móveis de Arte Eireli. Então, ao acrescer ao nome empresarial, que antes era Leto Móveis de Arte, acresceu a terminação Eireli, pelo registro, criou uma pessoa jurídica. Tá certo? Então, o registro é um ato constitutivo. Para o Eireli, empresário individual, que no caso se transforma numa empresa individual de responsabilidade limitada, por um artifício jurídico, porque a pessoa jurídica é uma criação do direito, surge diferenciando da figura física Cleto Leto. Antes você tinha Cleto Leto,
que era empresário e havia conjugação patrimonial. E o registro era um ato meramente declaratório. Não dava surgimento à figura de uma pessoa jurídica. Agora não. No momento em que ele, ao se registrar, ele designa como nome empresarial Leto Móveis de Arte, acrescido da terminação Eireli, configura-se a constituição de uma pessoa jurídica, que é empresário, senhor de direitos e obrigações. Pois não, Daniel? Professor, o limitado substitui o Eireli? A terminação LTDA? Diga de novo, por favor. Não tem empresa que termina com LTDA, tal empresa limitada, que é para representar que os bens dos sócios não estão vinculados, não é mesmo? Aí seria a substituição do Eireli quando ele foi para a sociedade individual unipessoal? Corretíssimo, corretíssimo. Corretíssimo. Beleza. Entendeu muito bem o conteúdo da mensagem. Essa figura do Eireli, quando ela surge, não existe ainda a figura da sociedade limitada unipessoal. A figura do Eireli significa dizer o seguinte: se porventura, aí vamos voltar para os dados do nosso problema apresentado. Tem um capital social de R$150 mil. Escreveu-se como Eireli. Contraiu uma dívida de R$500 mil. E faliu. Na falência, ele pagou R$150 mil, que é o capital social declarado dele. Então, por ele ter adotado a figura do Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, o restante da dívida, 350 mil, os credores não poderão executar o patrimônio pessoal dele. Apartou-se com a figura do Eireli o patrimônio pessoal do empresário, do patrimônio do empreendimento. Tá certo? Aí, no caso, há uma apartação, há uma separação. E daí o termo limitado. Se ele, empresário, no caso, Leto Móveis de Arte, paga o capital social declarado quando da constituição do empreendimento, então, o que resta de dívida em relação aos credores, esses credores não poderão executar o patrimônio pessoal dele. Viram a diferença? Compreenderam a diferença? Alguma dúvida? Então, vejam vocês o seguinte: o avanço que o direito empresarial teve com a figura do Eireli. Qual foi a crítica sempre pontual a respeito do Eireli? Que o Eireli estava limitado àquele empresário que apresentasse, que declarasse no registro um capital social superior a 100 vezes o maior salário mínimo. Então, veja vocês o seguinte: se Cleto Leto apresentou um capital social de 150 mil, ele tinha
o direito de escolher no registro a figura jurídica de Eireli. Ele poderia ser um Eireli. E assim ter a criação de uma pessoa jurídica e proteger o seu patrimônio pessoal. Se porventura ele tivesse o capital social inferior ao exigido no artigo 980-A, digamos, R$ 80.000, ele não poderia ser um Eireli. Então, essa restrição foi atacada durante muito tempo da vigência do Eireli, porque limitou o empreendimento a um patamar de capital social superior a 100 vezes o maior salário mínimo. E dizia mais também o artigo 980-A que Cleto Leto era o único proprietário do empreendimento, era o único possuidor, era a única pessoa que exercia atividade econômica. Porque até então, no direito brasileiro, não existia de forma definitiva a figura da sociedade de uma pessoa. Significa isso? Sociedade era, até então, de 2 ou mais pessoas. Excepcionalmente, pelo prazo de até 6 meses, permitia-se uma sociedade que fosse reduzida à singularidade. Significa isso? 2 sócios, Cleto Leto e o Joara Silva. O Joara Silva, sócio de Cleto Leto na sociedade Móveis de Ar. Se o Joara Silva sai, permanece só Cleto Leto, Cleto Leto poderia continuar como empresário até 6 meses da data de saída do seu sócio. Se não houvesse a substituição, a recomposição do quadro societário, essa sociedade se extinguiria automaticamente, salvo se não fosse transformado no empreendimento individual. Ora, todas essas exigências caem por terra com a entrada em vigor da Lei 14.195/21. Então, veja, a Lei 14.195 de 2021 criou a figura da sociedade individual limitada. E o que é qual foi a vantagem disso? Vocês já devem ter percebido que agora existe a possibilidade de você ter a sociedade de apenas uma pessoa. Diga, Raíssa. Professor, estou com uma dúvida. Voltando um pouquinho. Se o empresário não pagar o capital que ele declarou, que seria, no caso, 150 mil, mesmo assim, os credores não podem executar o patrimônio particular? Raíssa, excepcional a sua intervenção.
eu estabeleci um capital social de R$ 150 mil, correto? Se, porventura, Leto, empresário individual, ou Eireli, ele, ao vender o patrimônio dele, só consegue pagar 50 mil, então os credores poderão executar o seu patrimônio pessoal até o limite necessário para ter a importância de R$ 150 mil. Quer dizer, o limite, em outras palavras, o limite da responsabilidade do Eireli é R$ 150 mil. Só que não é a proteção absoluta. Por que não é absoluta? Porque no exemplo, Raíssa, que você trouxe, muito bem colocado, pagar apenas 50 mil, o que falta para complementar o seu capital social, 100 mil, os credores executarão o seu patrimônio pessoal até esse limite. Ficou claro, Raíssa? Ótimo. Alguém tem mais dúvida? Bom, eu não sei. Veja, a mansão do ex-dono do Banco Santos, aí é uma situação diferente. A gente vai ter que analisar, Daniel. Vai ter que analisar como é isso. Ele era empresário individual, se era sociedade empresária, como é. E, ao mesmo tempo, se essa mansão é um bem de família. Então, o fato concreto é que teria a situação que eu estou colocando para vocês é justamente essa complementada pela dúvida de Raíssa. Havendo no caso, o pagamento incompleto do capital social declarado, qual foi? R$ 150 mil, então os credores poderão executar o seu patrimônio social. Ora, com a figura da sociedade individual limitada que surge, Milena, pois não, Milena? Rapidinho, professor. O senhor falou sobre não poder usar o capital individual no caso de contração de dívida, certo? Certo. No caso das empresas. Mas se esse patrimônio da empresa for esgotado, alguém pode se utilizar do patrimônio individual para acessar essas dívidas? Não. Primeiro tem que executar o capital social do empreendimento, o patrimônio do empreendimento, que é Leto Móveis de Arte Eireli. Subsidiariamente, que é o caso, o exemplo de Raíssa, que não teve o pagamento do capital social declarado, o que faltar é que será executado do patrimônio pessoal de Cleto Leto. Tranquilo? Então vejam vocês o seguinte. A Lei 14.195 de 2021 deu surgimento à sociedade individual limitada, que, no caso, ela extinguiu a figura do Eireli. Vejam agora a vantagem. Cleto Leto, ao invés de ele ser Eireli e cumprir as exigências que o artigo 984 lá estabelecia, ele se registra como Móveis de Arte Limitada. O Leto
móveis de arte limitada, que, no caso, é uma sociedade individual permitida pela Lei 14.195, que automaticamente revoga a figura do Eireli. Então, aqueles empresários Eireli já existentes, eles, então, automaticamente passarão, não precisa ir lá no registro e modificar, porque o próprio registro automaticamente transforma em sociedade limitada unipessoal. É a SLU. SLU. Sociedade Limitada Individual. Então, isso se dará automaticamente. O próprio registro fará a transformação. E, neste caso, qual é a consequência jurídica? A expressão limitada significa dizer o seguinte: o limite da responsabilidade do empreendimento é o capital social declarado. Caso, aí vamos colocar a hipótese de Raíssa. Caso, havendo dívidas e fale o empresário, porque vejam, só quem fale é o empresário individual. Ou melhor, só quem fale é o empresário. Se o empresário não tiver condição de pagar o limite estabelecido, patamar mínimo, o que faltar é complementado pelo seu patrimônio pessoal. Por isso, eu disse a vocês, a apartação, a proteção patrimonial particular não é absoluta. Ela poderá ser observada em caso de não ter sido pago o capital social declarado, ou então em caso de fraude. Então, essas duas hipóteses, elas, então, permitem a credores executar o patrimônio pessoal do sócio. Veja, Raquel, sendo casado em comunhão universal de bens, entende-se que o patrimônio estará afetado. Porque veja vocês o seguinte. Agora, tudo isso é uma situação que é o caso concreto vai ser apresentado. Então, na separação, no caso da comunhão total de bens, ele sendo empresário individual, o patrimônio particular que ele formou, adivinha qual foi a origem dele? A origem foi o empreendimento. Ora, neste caso, poderá, então, comprometer o patrimônio familiar. Agora, o caso concreto vai permitir ações que impeçam e impugnem a ação executiva. Por exemplo, não, aqui é um bem de família, aqui tem uma outra relação. Então, o caso concreto é que vai ser observado. Certo? Alguma outra dúvida? Então, vocês observam que a grande vantagem advinda
do surgimento dessa modificação do Código Civil com a figura do Eireli e, posteriormente, com a figura da sociedade limitada unipessoal, quer dizer, uma sociedade de uma pessoa apenas. Neste caso, disponibilizou para o empresário individual a possibilidade de proteger o seu patrimônio pessoal. Vejam você, então, Daniel, uma observação que foi feita no início. É evidente que uma pessoa que queira exercer uma atividade empresarial isoladamente, só por desconhecimento, ela não adotará agora a figura da sociedade limitada unipessoal, SLU. E, neste caso, qual é a consequência jurídica? Seu patrimônio pessoal está desprotegido em relação às dívidas contraídas no exercício da atividade. Diga, Daniel. Professor, o modo de tributação muda de alguma forma? De uma sociedade limitada unipessoal para um empresário individual? Que justifique a existência de um empresário individual? Essa parte final não entendi, Daniel. Porque, assim, existe um empresário individual. E também existe a sociedade limitada unipessoal. Não, pelo menos na minha visão, não existe nenhum benefício a pessoa ser um empresário individual. Mas existiria algum benefício tributário na forma de tributação de uma empresa para outra que a pessoa, ao comparar, escolhesse ser um empresário individual? Não, veja bem o seguinte. A norma que disciplinará o pagamento de tributo é o direito tributário. Então, ele, como empresário individual, ou como sociedade individual, ou como sociedade comum, né? 2 ou mais sócios, ele tem obrigações tributárias que tem que pagar. Se ele não paga, o fisco tem direito de, inclusive, pedir a sua falência. E foi ótima a sua intervenção, porque eu quero que vocês vejam que nós estamos falando de um empresário, certo? Aquele do artigo 966. No direito brasileiro, a insolvência do empresário tem como consequência jurídica a quebra, a falência. E que vocês vão ver, é uma execução coletiva. O credor pede a falência do empresário. Se o juiz observar que os requisitos, os fundamentos do pedido de falência foram atendidos, ele decreta a falência. E a partir dessa quebra, dessa falência, todos os credores, numa execução coletiva, irão executar o patrimônio do devedor. Certo? Diferentemente daquele indivíduo, pessoa física, que não é empresário, ele é insolvente civil. Então, veja, eu devo a Daniel, a Milena, a Fernanda, Vigílio e Raíssa. Devo a todos vocês. Não tenho como pagar. Milena, mais célere, vai e entra com ação de execução contra mim. Eu, Carlos Alberto de Brito, como pessoa física. Então, você, Milena, ao me executar,
pode já extinguir o meu patrimônio pessoal. E os demais, Daniel, Raíssa, Zé Neto, que também são credores meus, não podem mais me executar. Por quê? Porque eu não tenho mais patrimônio. Então, a insolvência civil, ela é individualizada. Aquele que executar com maior celeridade o patrimônio do devedor pode esgotar todo o seu patrimônio, todo o patrimônio do devedor. Para evitar que o empresário tenha exaurido o seu patrimônio decorrente de uma celeridade do credor, então, prejudicando aqueles créditos de maior importância social, tipo trabalhador, é que na falência, que só fale quem é empresário, a quebra dá como consequência jurídica uma execução coletiva, concurso de credores. Todos os credores irão, de forma hierarquizada, em termos de importância social, executar o patrimônio do devedor. Ficou clara a diferença do insolvente civil do insolvente empresarial, empresário, melhor dizendo. A execução é individual, no caso da pessoa civil, física, civil, no caso, e no caso do empresário, a execução é coletiva, não é individualizada. Para privilegiar na execução, no concurso de credores, aqueles créditos com maior importância social. Ficou claro? Não, Heloísa. É isso que eu estou dizendo. O Eireli foi substituído, inclusive automaticamente por conta da Lei 14.195, pela Sociedade Limitada Unipessoal. E, neste caso, a mesma regra de apartação patrimonial passa a existir. Significando dizer o seguinte: se agora, sendo sociedade limitada unipessoal, o patrimônio pessoal está protegido desde que atinja o capital social declarado. Pagou o capital social, então, em outras palavras, então, neste caso, está protegido o patrimônio pessoal do devedor. Ficou clara, Heloísa? Ótimo. Então, Daniel está perguntando a diferença mais importante. A diferença mais importante, Daniel, é que agora, para você ser empresário limitado, com apartação patrimonial, ser uma pessoa jurídica, veja, passa a ser pessoa jurídica agora. O patrimônio pessoal está protegido desde que pague o capital declarado. E, neste caso, não precisa a existência de um capital social inicial superior a 100 vezes o salário mínimo, como que era exigido para o Eireli. Ficou claro, Daniel? Essa é a diferença importante. Essa é a diferença importante.
Não, você declarou 150. A dívida declarou como capital social 150 mil. A dívida é de 200. Se você pagou com o patrimônio do empreendimento o capital social declarado, 150 mil, o excedente, 50 mil, o credor não recebe e ele não pode executar o patrimônio pessoal. Ficou claro para todos? Professor, eu queria tirar uma dúvida só sobre o CNPJ. Exemplo, eu vou abrir uma empresa, aí eu abro meu CNPJ, crio um CNPJ, e a partir do CNPJ eu crio uma empresa, seja ela MEI, seja ela limitada unipessoal. Seria isso? Veja, Eu não entendi muito bem essa parte. eu estou mandando para vocês um texto complementar referente à Lei 14.195/21, com as alterações do Código Civil. Certo? Porque ela tanto atingiu a figura do Eireli, como vai também disciplinar a figura do estabelecimento comercial, como também atinge diretamente a questão do CNPJ. Então, o CNPJ é um cadastro para efeito fiscal tributário. Certo? Então, o que é que diz? Todas as pessoas jurídicas e as equiparadas, pessoas físicas, que exploram em nome individual uma determinada atividade, são obrigadas a se inscrever antes de iniciar suas atividades. Neste caso, o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ele se assemelha ao CPF do indivíduo. Certo? Então, você, Daniel Pessoa, Daniel Aguiar, aliás, tem o seu CPF, que o identifica como Daniel Aguiar, como Milena, Fernanda, todos têm o seu CPF, cadastro de pessoas físicas. No caso da pessoa jurídica, no caso daquele que exerce uma atividade empresarial de forma individual ou coletiva, o CNPJ é o seu CPF, para efeito tributário. Então, você tem o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ora, aí eu quero colocar para vocês, já me adiantando, um determinado item referente ao CNPJ que foi acrescido com a Lei 14.195. É que, no caso, eu vou colocar aqui nome empresarial. Ora, até então, o nome empresarial era firma ou denominação. Veja o caso de Cleto Leto, que vai exercer a atividade Leto Móveis de Arte Limitada. Ou coloca SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Então, neste caso, ele adotou o nome empresarial. Se ele já tiver o seu CNPJ, ele poderá utilizar-se desse CNPJ como nome empresarial.
porque os dois registros são diferentes. Enquanto que o CNPJ, até então, era a identificação dele como empresário, individual ou coletivo, no exercício da atividade econômica, para efeito tributário, e a obrigação do empresário, antes do exercício da atividade, era se registrar na junta comercial, que representa o registro público de empresa mercantil. Ele, ao se registrar, ele pode adotar como nome o próprio CNPJ. Ficou claro? Pois não, Fernanda? Professor, em questão da proteção dos bens pessoais, os meus dados vão ser protegidos da mesma forma, sendo IRELI ou SLU? Quando você se registra, você, seja EIRELI, que foi reconstituída, digamos assim, substituída, a palavra mais correta, pela Sociedade Limitada Unipessoal, você criou uma pessoa jurídica. E neste caso, você declara o seu capital social. Esse capital social declarado é um número, que eu dei como exemplo, R$ 150 mil. Isso não significa, Fernanda, dizer que você tem que estar ali com R$ 150 mil. R$ 150 mil é o que foi declarado como patrimônio do empreendimento, que pode ser representado por dinheiro ou bens. Um carro, por exemplo. Um determinado imóvel. Então, é o que você declara de forma líquida. No caso, R$ 150 mil. Ficou claro, Fernanda? Sim, professor, obrigada. Ótimo. Então, veja vocês o seguinte: a alteração que teve foi uma forma de desburocratizar a questão da declaração do registro como pessoa jurídica, no caso, adotando Sociedade Limitada Unipessoal. Você aí, então, irá declarar qual o nome empresarial que você vai adotar. Tá certo? Qual o nome empresarial que você vai adotar. Em vista disso, eu quero firmar mais uma vez a diferença. CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica para efeito tributário. Então, a pessoa vai se cadastrar para o exercício da atividade econômica e utilizando o CNPJ como cadastro para o fisco, para o pagamento dos tributos. O outro registro, que aí é de regularidade para o exercício da atividade econômica, a primeira obrigação dele, como empresário, é, antes do exercício da atividade econômica, se registrar. Ora, e ele se registra aonde? No Registro Público de Empresa Mercantil, que é substituído pela junta comercial. Então, ele vai lá, pede um requerimento e se registra. Ora, ao se registrar, ele declara o seu nome pessoal,
como pessoa física. Digamos, o Joara Silva, que vai adotar como nome empresarial o objeto da atividade, móveis de arte. E ele escolhe ou firma, por exemplo, ele pode colocar o Joara Silva, Sociedade Limitada Unipessoal. Ou então ele pode ter agora uma alternativa de, ao declarar seu nome empresarial, utilizar o mesmo nome que ele utilizou no cadastro de pessoa jurídica, CNPJ. Essa foi a pequena alteração em termos do nome empresarial, certo? Eu vou querer que vocês me façam para amanhã o seguinte. Só deixe-me acrescentar aqui. Então, o nome empresarial pode ser adotado firma ou denominação ou o CNPJ. Essa foi a alteração em termos do CNPJ ser utilizado como nome empresarial. Para amanhã, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte exercício. Não é propriamente um exercício, é uma tarefa para vocês. Observem vocês o seguinte. O artigo 967. Alguém coloca o artigo 967 aí, no chat. Ótimo. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Então, vejam, o registro não é um qualificador da figura do empresário. O artigo 9 já o fez. É obrigação de regularidade no exercício da atividade. Porque, mesmo sendo irregular, quer dizer, não estando registrado, ele poderá, então, ser empresário. Só que irregular. Ora, então, esse registro é feito na junta comercial que representa o Registro Público de Empresas Mercantis. É o requerimento. Eu quero que vocês me pesquisem esse requerimento e vocês se inscrevam de uma forma criativa, declare uma atividade econômica que vocês querem exercer. Por exemplo, produção de roupa. Uma empresa de confecção de roupa, por exemplo. Ora, neste caso, você vai, então, se dirigir à junta comercial, solicita um requerimento e, veja, você pode... Lucas, você me faz o favor de colocar o artigo 968 e se registre. E esse formulário você pode encontrar na internet.
Você pode tanto ser um empresário individual, como você pode ser um empresário, uma sociedade limitada unipessoal. Ora, alguém me coloca o artigo 968, porque o artigo 968 vai estabelecer, ótimo, vai estabelecer o preenchimento desse requerimento de irregularidade de registro da atividade econômica. Certo? Então, neste caso, me façam, então, essa pesquisa obedecendo o que foi colocado por Lucas, dizendo que o processo de reabertura da empreiteira já está disciplinado com o artigo 18A da lei complementar e estabelece, então, o registro, o artigo 968 do Código Civil, Lucas. A inscrição do empresário passear mediante, veja como o Lucas colocou, requerimento que contém. Então, me façam um favor. Criem uma empresa, constituam uma empresa, registrando esse empreendimento através desse documento, que é o registro, e que vocês podem conseguir na internet. Está claro? Tudo certo? Pois não, Daniel. Não receberiam. Não. Veja, Daniel, nós estamos falando em termos de direito empresarial, certo? A norma jurídica que está ditando o comportamento é o direito civil, no caso empresarial. Por exemplo, o direito trabalhista, ele é mais protetivo. Então, o direito trabalhista, ele poderá, através de uma ação trabalhista, levar a que haja o atingimento do patrimônio do indivíduo pessoal, mas não através do Código Civil. E para isso eu vou remeter vocês ao artigo 50 do Código Civil. Que define o que a gente vai tratar amanhã da desconsideração da personalidade jurídica. Certo? Que vai atender a sua colocação, Daniel. Pois não, Vitor. Professor, uma dúvida. Nas sociedades limitadas unipessoais, o capital social é equivalente ao patrimônio líquido da empresa? Não. Não. O capital social é o que é declarado. Você declarou o quê? Você declarou
no registro, R$ 150 mil. Certo? R$ 150 mil. Patrimônio líquido, eu vou colocar aqui PL. É igual a o patrimônio total menos dívidas. Ok? Esse é o patrimônio líquido. O que ele tiver? O que é, então, esse patrimônio total? Esse patrimônio total, eu estou representando por tudo que ele possui de dinheiro, bens, móveis ou imóveis, direitos, diminuído das dívidas. Certo? Então, neste caso, se o patrimônio declarado é 150 mil e ele paga, vendendo os bens que possui, ele paga as dívidas no valor de 150 mil, o que exceder não atinge o patrimônio pessoal dele. Ficou claro, Vitor? Então, veja, nós amanhã iremos tratar do artigo 50, da desconsideração da personalidade jurídica, que é outra situação em que você tem o atingimento do patrimônio pessoal do indivíduo. Diga, Daniel. Professor, uma dúvida rapidinho antes do senhor acabar a aula. Se eu tenho uma empresa, eu fali e fiquei devendo, por ser limitada a empresa, fiquei devendo alguns credores. Seria possível eu abrir outra empresa depois? Ou eu tenho que primeiro pagar os credores da primeira empresa que eu estou devendo? É possível. É possível, Se você é reabilitado pela falência, pode voltar a exercer a atividade econômica. Não tem problema não. Vocês vão ver isso muito bem em Direito Empresarial 2, relativo à falência. Então, as dívidas estando solucionadas, você poderá se reabilitar no exercício da atividade econômica, certo? Então, agora eu vou fazer a chamada de vocês, certo?